nações, não há dinheiro, não há leis e justiça e nem direitos humanos, fora da imaginação coletiva dos seres humanos. We humans control the world because we live in a dual reality. Einen neuen PKW gekauft und habe ihn nachgezogen. Will win through to absolute victory. Sejam muitíssimo bem-vindos mais uma vez aqui no Top Livros, o seu canal preferido de leitura. Fala se não é. Fala. Ah, esse. Cá estamos hoje com Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. Eu não sei se pronunciei certo, mas é isso mesmo. Sapiens, uma breve história da humanidade. O que este livro fala, você me pergunta? Bom, ele nos conta uma breve história da humanidade. Ele aborda muito desde a revolução cognitiva, que foi nada mais nada menos que o nosso despertar de consciência, onde ali a gente, nossa, eu posso pensar. E foi ali onde a gente começou a pensar de maneira totalmente inovadora e buscar a evolução. Ele vai desde a revolução cognitiva até os momentos atuais e vai fazer uma abordagem de como pode ser o futuro, para onde a gente está caminhando como civilização e sociedade e tudo mais. E ele, eu não cheguei nem no meio ainda, pois o livro é totalmente sensacional, tem umas ideias muito fodas e eu já quis trazer aqui um vídeo para falar das ideias principais que eu já vi aqui logo no começo e eu achei muito interessante. E é uma leitura um tanto mediana, não é tão leve e tão pesada, porque ele traz de uma maneira bem criativa, de uma maneira bem descontraída, tudo, trazendo exemplos. E ele não... é interessante que ele não faz apenas afirmações sobre isso é assim, mas ele traz teorias e deixa as teorias em aberto pra gente ir refletindo, com nossa própria mente, com nosso próprio pensamento. E quando olhamos para esse livro, depois que você lê um pouco e provavelmente depois que você ou já leu ou tá pensando em ler, eu tô no caminho. Quando você tá lendo, você percebe que a história da humanidade, o planeta, tem muito mais tempo do que a gente imagina ou a gente poderia conseguir compreender. É muito tempo e ele aborda de uma maneira que a gente consegue compreender a imensidão do tempo e a gente percebe que a gente, a nossa era aqui, a era mais evoluída que já existiu na humanidade, onde tecnologia e tudo muito novo, tudo muito foda. A gente percebe que a gente é só uma pequena engrenagem da imensidão do tempo. Assim como as gerações passadas contribuíram para a gente estar aqui e ter esta vida, esta evolução, a gente contribui para a próxima. E você se sente até pequeno lendo o livro. O livro nos traz sobre outras espécies, outros seres humanos que existiram, Poderíamos dizer que nossos primos em espécie. Somos considerados, nos nomeamos como Homo sapiens, homem sábio, por nossa capacidade extraordinária de pensar, de criar, de relembrar e se comunicar, E aí, nesta questão onde houve muitos outros seres humanos, poderíamos dizer que seres humanos, outras espécies de seres humanos, nos desenvolvemos e tivemos capacidades maiores de criar, de pensar, de relembrar, raciocinar, para ter soluções mais inovadoras, visando sempre evolução. Aumentou muito as nossas chances de sobrevivência. E até mesmo contra os Neandertais, que eram muito mais fortes, mais robustos e mais agressivos. Porém, mesmo assim, nós estamos aqui e eles não. Por que isto aconteceu? Quando evoluímos lá na África, 70 mil anos atrás, a Revolução Cognitiva, a Revolução do Fogo, tava todo mundo ali louco para explorar novas terras, para conhecer
e desbravar o mundo gigante que perceberam que tinha. Partiram todos em viagem lá para o Oriente Médio, partiram para a Europa. E aí, chegando na Europa, encontraram uns caras lá bem fortes, uns caras grandão. E como seres humanos, Homo sapiens, são seres muito simpáticos, né? Tem duas teorias que são praticamente conflitantes para explicar o porquê nós estamos aqui e outras espécies de seres humanos não. E essas teorias são conflitantes, né? São teorias porque é impossível saber, não tem exatamente nada. E diante dos fatos arqueológicos que encontraram entre ossos e fósseis, e tem as teorias que eles criam, né? De fato, existiu outros seres humanos, outros animais muito parecidos conosco, porém não se sabe o paradeiro deles. E aí, quando chegamos da África, ali na Europa, encontramos lá os Neandertais. E uma dessas teorias diz que nós, seres humanos, né, como seres muito simpáticos, fizemos amizades e dançamos, comemos e acasalamos com os Neandertais. E nós somos descendentes de Homo sapiens e Neandertais. Uma dessas teorias diz, né, que temos essa mistura, que por isso que não tem Neandertais andando por aí, porque nós nos misturamos com eles. E é interessante, aqui até tem uma foto, ó, reconstituição especulativa de uma criança Neandertal, como se fosse uma montagem, né? Fizeram uma montagem de uma criança se ela fosse uma Neandertal, né? Se tivesse sido uma mistura entre essas duas espécies. E aqui até está escrito, ó, os indícios genéticos sugerem que ao menos alguns Neandertais tinham pele e cabelos claros, né? Eles eram de fato parecidos conosco, de fato era. E aqui temos alguns exemplos de fato de Neandertais, né? Aqui nossos irmãos segundo reconstrução especulativa, é apenas um exemplo, mas dá pra gente ter uma ideia boa de como seria os Neandertais, né? De como seriam não, de como foram. E a segunda teoria conflitante entre nós termos nos unidos aos Neandertais diz exatamente o oposto. Diz que os Neandertais eram muito parecidos para serem ignorados. Porém, diz também que eles eram muito diferentes para serem tolerados. O que fez com que nós, seres humanos, Homo sapiens, né, bonzinhos e simpáticos, caçassem os Neandertais e levassem eles à extinção. A segunda teoria abre até dois tópicos sobre a questão de violência que tinham. Que uma diz que não havia muita violência entre, né, os Homo sapiens e os Neandertais, ou mesmo entre as mesmas espécies. E a outra teoria diz que pode ter sido uma época totalmente violenta, talvez uma das mais violentas que já existiu. Também, né, a gente não tem nenhum fato, né, certamente não tinha nem escrita ainda, e muito tempo depois que veio as runas antigas e escritos em pedras e cavernas. Mas ela diz que houve muita guerra entre Neandertais e os Sapiens. E nós Sapiens, por termos, né, uma fonte maior, né, uma habilidade que em muitos casos, muitas situações supera, né, ganha da força física, nós seres humanos caçamos e levamos os Neandertais à extinção. E uma dessas teorias que Harari traz pegando ali a questão de violência, imaginando que os seres humanos, os Homo sapiens, caçaram e entraram em guerra com os Neandertais e acabaram ganhando. Ele nos faz questionar, traz bastante reflexões, o porquê, o motivo que levou a quererem, né, guerrear e quererem, né, extinguir da face da Terra os Neandertais. Será que os Homo sapiens encontraram algum motivo? Será que os Neandertais, eles tinham péssimos hábitos? E se você quiser, coloca aqui nos comentários que a gente vai discutir, né, essas teorias que eu acho muito interessante, e é muita coisa. E é interessante porque ele vai puxando, vai trazendo todas as possibilidades. Você imagina como seria se os Neandertais tivessem sobrevivido e tivessem vivendo aqui conosco? Você saísse na rua e visse uma espécie de ser humano diferente. Como teria sido a nossa realidade? Como teria se construído a política, as religiões, a cultura?
provavelmente o mundo como conhecemos seria muito diferente. Fala até, será que lá em Gênesis seriam considerados os Neandertais descendentes de Adão e Eva? E eu fiquei me perguntando, poxa, será, cara? Será? Como teria sido? E será que os direitos humanos seriam diferentes caso existisse outras espécies de seres humanos? É de fato assuntos que podem ser até vídeos independentes, são tópicos totalmente imensos que abrem discussões e debates muito grandes. Mas qual das duas pode ser verdade? Nós, seres humanos, nos juntamos com os Neandertais e somos uma mistura disso tudo? Ou de fato caçamos todos e levamos eles à extinção e ficamos com a Terra toda para nós? Mas aí vem outra pergunta para a gente. Como nós, seres humanos, não os mais fortes, não os melhores, não os mais rápidos, não os mais todos, não voamos, não temos superpoderes, entre outras espécies de seres humanos mais fortes, como nós sobrevivemos tanto e nos tornamos os reis deste mundo? A resposta que Harari dá aqui é a árvore do conhecimento. Muito próximo da Revolução do Fogo, há também outra chamada Revolução Cognitiva, que foi nada mais, nada menos que a nossa habilidade de aprender, relembrar, e talvez a mais importante, que levou a gente para um outro nível, a comunicação. Harari até dá um exemplo, um macaco pode gritar para os seus outros amigos macacos: cuidado, tem um leão perto do rio. Porém, um ser humano, um Homo sapiens, ele pode ver um leão perto do rio caçando algum bisões, algum outro animal, e ele pode voltar para a caverna, falar para os seus amigos que viu um leão perto do rio, e ele pode falar como viu, quando viu, e pode discutir se eles vão ficar na caverna em segurança ou se vão lá capturar o leão e caçar os bisões. A Harari até diz que esta revolução cognitiva causou alguma mudança no nosso DNA. Se sabe que alguma coisa evoluiu em nós, não se sabe o que ou como foi que houve esta mudança no nosso DNA. A teoria mais aceita é sobre mutações genéticas que alteram as conexões do cérebro dos sapiens, dos seres humanos, o que Harari chamou de a árvore do conhecimento. Talvez alguns de vocês chamem de maçã. Mas outro ponto, outra questão chave deste livro, em que é um assunto muito grande e faz a gente ver uma coisa até óbvia de outra maneira e ter uma outra percepção de mundo, é o fato de a gente viver em duas realidades diferentes. Poderíamos dizer que vivemos numa Matrix? Talvez. Desde a nossa evolução, nosso despertar de consciência, tivemos mais facilidade de pensar, raciocinar, lembrar e tudo que se diz a respeito do que conhecemos hoje. E foi assim também o que acabou criando o nosso mundo fictício, essas duas realidades em que vivemos. Você pergunta, como assim um mundo fictício? É como eu disse lá no começo, não existe nações, não existe dinheiro, não existe direitos humanos, nem leis ou justiça fora da imaginação coletiva de nós, seres humanos. Bom, e me fala, se você parar para pensar, isso não faz sentido. Nem sempre existiu tudo que temos hoje. E dentro dessa questão, dessa realidade dupla, desse mundo fictício e contar histórias, e aí foi criando, foi nascendo na liderança, os grupos, quem tinha mais influência tinha o poder sobre os outros, o poder sobre o grupo, e fazia todo mundo acreditar na mesma coisa, Assim como o dinheiro, racionalmente falando, faz sentido você passar 8 horas por dia em troca de papel. De certa perspectiva, é até um desperdício de vida. Mas por que isso é tão normal? Porque todo mundo acredita nesse modelo de mundo. E sendo assim, ele dá certo. Tenta você aí criar uma moda, criar algo novo e ninguém acreditar para ver se esse negócio funciona. Se você olhar para tudo que existe, 70% das coisas é ficção. O mundo digital é a própria ficção. Ficamos tão bom nisso que criamos uma própria ficção independente, fora da nossa mente, que é a tão famosa inteligência artificial. Harari diz, como iríamos criar coisas que não existem fora da nossa mente?
Assim como religiões, estruturas políticas, o sistema capitalista. Como iria ser o mundo se a gente só pudesse falar de coisas que de fato existe na matéria, assim como uma árvore, um lago ou um cachorro? E aí Harari ele dá o exemplo da Peugeot, uma incrível e grande corporação. O que ele comenta que é até engraçado, que corporação vem de corpus, que em latim é corpo. A única coisa que uma empresa não tem. E aí, a Peugeot, uma empresa incrível que vende veículos pelo mundo inteiro. E aí ele pergunta, o que é a Peugeot? A Peugeot seria a empresa, o prédio gigante, a central? Não. A Peugeot seria os funcionários, seria os seus gerentes? Não. O que é a Peugeot? Seria os veículos? Seria a marca? Ele diz que a Peugeot só existe aqui. Se a Peugeot fosse destruída metade dos veículos ou todos os veículos da Peugeot, a Peugeot ainda assim poderia fazer novos carros da Peugeot e continuar o seu trabalho. Se a central pegasse fogo ou todos os funcionários fossem demitidos, a Peugeot ainda assim continuaria existindo e poderia se reerguer contratando mais empregados, contratando mais funcionários ou construindo um prédio novo. A Peugeot é nada mais, nada menos que um fruto da nossa imaginação coletiva. Ele até diz que os advogados chamam isso de ficção jurídica. Não se pode apontar o dedo para ela, não se trata de um objeto físico, mas ela existe como uma entidade jurídica. Assim como você ou eu pode ser processado ou pode responder por os seus atos, a própria empresa que é imaginada pode responder pelos seus atos. Imagina que a Peugeot fez um carro, alguém sofreu um acidente por alguma falha técnica e a Peugeot é processada. Não vai ser o dono da Peugeot que vai responder por isso ou vai ter que fechar. É a própria Peugeot que vai responder por isso, e se ela fechar, se a Peugeot for destruída, não vai acontecer nada com o dono, porque a Peugeot é como uma entidade, né? Trouxeram a empresa, a corporação, como uma espécie de pessoa. A Peugeot e todas as empresas deste mundo pertencem ao gênero de ficção chamada Sociedade de Responsabilidade Limitada. E aí Harari nos diz que a ideia por trás dessas companhias é uma das ideias mais engenhosas que os seres humanos já criaram. Porque antigamente as pessoas tinham medo de criar empresas, de criar negócios. Por quê? Porque se você fosse processado, você responderia, não a sua empresa. E aí estava em risco a sua família, a sua vida, o seu dinheiro e todos os seus pertences. Se você tivesse que pagar alguma indenização, digamos 5 bilhões de dólares, você teria que pagar. Vamos criar aqui um exemplo mais palpável para a gente entender de fato esse assunto. Hoje em dia, né, tem o exemplo da Peugeot e antigamente, vamos pegar antes de existir as chamadas sociedades de responsabilidade limitada. Antigamente, supondo que Joãozinho quisesse criar uma empresa. Joãozinho adora andar de bicicleta e Joãozinho monta bicicletas lindas e incríveis. E aí ele montou a empresa de bicicleta, Joãozinho Bicicletas, e ele começou a vender suas bicicletas. E aí um certo dia alguém compra a bicicleta e sofre um acidente, talvez por alguma falha técnica na bicicleta. Essa pessoa podia ir lá processar o Joãozinho e quem responderia seria o Joãozinho, não a empresa Joãozinho Bicicletas. E se a empresa Joãozinho Bicicletas fosse obrigada a pagar uma indenização de $1 milhão, Joãozinho estava fudido, porque era ele que ia responder. E se ele não conseguisse pagar, ele iria preso. E aí ele teria que vender as bicicletas, teria que vender os seus pertences e talvez até vender os seus filhos como escravos, né? Naquela época a coisa era braba. Você percebeu o contraste entre os dois? E é engraçado que Harari aqui ele até brinca que hoje em dia os grandes empresários, os corporativos, são assim como os grandes feiticeiros de antigamente. Eles contam histórias e convencem a maioria e assim eles ganham o poder. Elas funcionam, né, o modelo de mundo hoje em dia, ele
tem a sua funcionalidade, mas se a gente for pegar a fundo, se você for pensar na raiz da coisa, muito racionalmente mesmo, ele tá nada mais, nada menos de que contando uma história. E aí a gente se pergunta, o que foi que nos trouxe até aqui? Qual foi a principal coisa? Talvez muitas ao mesmo tempo, mas uma delas é a habilidade de contar histórias. E se você quer saber um pouco mais sobre este grande livro, ainda é um tijolo, eu vou trazer mais coisas aqui, clica aqui, vai lá, assiste, eu agradeço pela sua presença, coloca o comentário do que você achou desse vídeo, o que fez você pensar e refletir, e nos vemos no próximo. Vai lá e show de bola, até mais, gente, valeu!